Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Além disso, você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu e o seu comentário fica em destaque. Se você não consegue ajudar o canal dessas formas, não tem problema, porque só o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento já faz completa diferença, beleza? A teoria do caos afirma que o simples bater de asas de uma borboleta em um canto do mundo pode causar um tornado do outro lado do planeta. Ainda que a frase seja um exagero poético, ela quer dizer que pequenas ações podem desencadear grandes acontecimentos futuros. Esse é o chamado efeito borboleta. E a história de Harry Potter é repleta deles. Você já parou pra pensar que o fato do Neville ter ganhado um lembrol da sua avó no primeiro ano desencadeou na derrota do Voldemort? Pois é, o Neville ganha o lembrol e na primeira aula de voo o Draco acaba pegando dele depois que ele cai e o Harry vai lá e defende o colega. Isso faz com que o Harry acabe entrando pro time de quadribol da Grifinória, porque ele demonstra sua habilidade ali ao pegar o lembrol antes dele cair no chão. No segundo ano, o Harry fazendo parte ali do time, ele volta de um treino em um dia particularmente chuvoso e ele tá todo cheio de lama nas suas vestes e ele vem pingando por todo o corredor e o Filch fica muito bravo com isso e manda ele esperar lá na sala dele. E aí o Nick quase sem cabeça acaba encontrando o Harry e tenta livrar a barra do Harry pro Harry não ficar encrencado ali com o Filch. E aí ele convence o Pirraça a distrair o Filch. Então pra distrair o Filch, o Pirraça faz um barulhão jogando um armário no chão. E dá certo, o Harry acaba se livrando ali. Só que esse armário não era um armário qualquer, era o par do armário sumidouro. E aí o armário se quebra e fica ali em um dos corredores de Hogwarts. Lá no quinto ano do Harry, o Fred e o George acabam jogando um aluno da Sonserina nesse armário, o Montag, que era membro da Brigada Inquisitorial e iria tirar pontos deles ali injustamente. Então eles jogam ele nesse armário e ele fica preso ali numa espécie de limbo. Depois ele conta, né, depois que ele é resgatado, que ele consegue escapar, ele conta que ficou preso numa espécie de limbo e conseguia ouvir as coisas em Hogwarts, ao mesmo tempo que conseguia ouvir as coisas na Borgin Burkes, e o Draco escuta isso, porque era um colega sonserino, falou ali no salão comunal da Sonserina para os outros colegas sonserinos. E então o Draco recebe a missão de matar o Dumbledore ali no sexto ano, no sexto livro, né? E aí o que ele faz, uma das tentativas dele é consertar o armário justamente que foi levado para a Sala Precisa depois com um incidente ali com o Montag, foi deixado lá na Sala Precisa. O Draco encontra e começa a consertá-lo. Ele consegue consertar, consegue trazer Comensais da Morte pra dentro da escola, no que resulta ali na Batalha da Torre de Astronomia. E nessa ocasião, o Draco desarma o Dumbledore e o Snape mata o diretor. Quando o Draco desarma o Dumbledore, ele se torna o mestre da Varinha das Varinhas sem saber. E aí lá depois, no ano seguinte, quando o Harry tá lá na mansão dos Malfoy, ele desarma o Draco e se torna o mestre da Varinha das Varinhas. E o Voldemort, que não fazia ideia disso, vai lá e mata o Snape, achando que ele era o verdadeiro dono da varinha, sendo que já era o Harry, porque era o Draco e o Harry desarmou ele. E então lá no duelo final, quando o Voldemort tenta matar o Harry usando a Varinha das Varinhas, a varinha se nega e a Maldição da Morte acaba ricocheteando e matando o próprio Voldemort. Ou seja, vocês viram como um pequeno acontecimento que foi o Neville ganhar o lembrol desencadeou um grande acontecimento lá na frente? Pensa, se o Neville não tivesse ganhado o lembrol, o Harry provavelmente não teria entrado no time de quadribol naquele momento. Talvez no ano seguinte ele tentasse fazer os testes. Ok, poderia ter acontecido, mas o fato é que são pequenos eventos. Se naquele dia do treino no segundo ano não tivesse chovendo e o Harry não entrasse sujo ali em Hogwarts, ele simplesmente não sujasse ali e o Nick quase sem cabeça não livrasse ele, o Pirraça não jogasse o armário sumidouro lá no chão, talvez o Draco não conseguiria contrabandear os Comensais da Morte pra dentro de Hogwarts, talvez ele nem ficasse sabendo desse armário sumidouro. Então é muito interessante ver como pequenos acontecimentos poderiam mudar tudo na história. Outro grande efeito borboleta que nós temos em Harry Potter é o pai do Lupin causar o retorno do Voldemort. Pois é, uma atitude que o pai do Remus Lupin teve desencadeou o retorno do Voldemort. O Lyle Lupin, que era o pai do Remus, era funcionário do Ministério da Magia e ele detestava lobisomens. E aí durante uma noite de serviço ali que ele tava durante a Primeira Guerra Bruxa, ele acaba prendendo um homem suspeito de ter matado uma garotinha ali a mordidas e tal. Só que esse homem se finge de desentendido, finge que não sabia o que era magia, que tava surpreso com tudo aquilo. E aí a galera fica ainda
ainda tirando uma onda com ele, falando que ele não entendia disso, que o negócio dele era bicho-papão, porque realmente ele era especialista em aparições, né? E aí o Lyle Lupin fica muito bravo, ele fala que ele era um lobisomem sim, aquele cara, e que lobisomens não mereciam segundas chances, que eles eram seres sem alma, que eles mereciam morrer, e então o homem acaba sendo liberado por falta de evidências. Só que esse homem era ninguém menos que Fenrir Greyback. E aí, de vingança, o Greyback vai lá e morde o Remus Lupin com apenas 4 aninhos, o filho do Lyle Lupin. E ele fez questão de espalhar para as pessoas que ele tinha infectado o filho do Lyle Lupin. Então a família do Remus decidiu que ele não iria para Hogwarts, mas aí o Dumbledore convence o pai e a mãe do Remus que ele poderia ir para Hogwarts, faz toda uma preparação ali, planta o Salgueiro Lutador, né, para guardar o esconderijo ali da Casa dos Gritos, faz a Casa dos Gritos pro Remus se transformar no seu período ali de estudante, e então o Remus vai pra escola. Lá em Hogwarts, o Remus faz amizade com o Tiago Potter, o Sirius Black e o Pedro Pettigrew. E então eles descobrem, eventualmente, que o Lupin era um lobisomem e eles decidem se transformar em animagos pra acompanhar o amigo nas transformações. Olha que interessante como as coisas vão se moldando. Então depois eles se formam em Hogwarts, entram pra Ordem da Fênix, o Lupin acaba ficando sob suspeita do Sirius porque ele era um lobisomem, então as coisas estavam meio tensas ali, tinha espião dentro da Ordem da Fênix, eles não sabiam quem era, só que era o Rabicho. E o Rabicho acabou tomando o lugar ali do Sirius, fazendo voto perpétuo, só o Sirius sabia, enfim. O Sirius consegue escapar, prova que é inocente, prova pro Lupin que é inocente, eles mostram que o Pedro Pettigrew estava vivo, só que aí o Lupin não tinha tomado a poção naquela noite, ele acaba se transformando, ficando uma fera, e o Rabicho consegue escapar. Sob sua forma animago, ele escapa e vai pra onde? Justamente ao encontro do Voldemort, e assim ele é crucial pro Voldemort retornar. Ou seja, se o Lyle Lupin não tivesse ofendido os lobisomens, falado aquele monte de atrocidades, e o Greyback não fosse se vingar do Lupin, o Lupin não seria um lobisomem, os amigos dele não se tornariam animagos pra se transformar com ele, logo o Rabicho não conseguiria ali forjar sua morte, transformado em um rato, e então ele não fugiria ali também transformado num rato e iria atrás do Voldemort. Talvez ele se tornasse ali um seguidor do Voldemort, um espião, talvez, mas a gente não sabe porque uma simples mudança nos acontecimentos poderia desencadear eventos completamente diferentes do que tá na história. Esse é mais um exemplo de efeito borboleta. Outro grande efeito borboleta que nós temos em Harry Potter é o fato do Dobby ter fechado a plataforma 9¾ Pensa só, se ele não tivesse fechado a plataforma 9¾ o Ron não teria roubado o carro do pai para ir voando até Hogwarts. E então ele não bateria no Salgueiro Lutador e a sua varinha não seria quebrada. Se sua varinha não fosse quebrada, o Gilderoy Lockhart iria ter conseguido apagar a memória do Harry e do Ron com uma varinha boa. Além disso, se o Sr. Weasley não fosse apaixonado também por objetos de trouxas, artefatos de trouxas, ele não teria enfeitiçado o carro e também o Ron não teria a ideia de roubá-lo. O carro não se esconderia lá na floresta e não salvaria o Harry e o Ron das acromântulas. Ou seja, o Harry e o Ron poderiam ser devorados ali pelas aranhas. Um simples acontecimento que desencadeia outros acontecimentos gigantes. E 3 adolescentes trouxas que desencadearam a morte de Albus Dumbledore. Pois é, quando a irmã do Dumbledore, Ariana, era mais nova, ela foi atacada por 3 adolescentes trouxas que viram ela fazendo magia, ficaram ali assustados e ficaram forçando ela a fazer de novo. Ela ficou completamente traumatizada, desenvolveu um Obscurus, se tornou um Obscurial e acabou causando a morte da própria mãe acidentalmente. Antes disso, o pai do Dumbledore, Percival, foi vingar a filha e acabou sendo preso em Azkaban, onde ele morreu. Com o pai morto, a mãe morta, o alvo Dumbledore é quem ficou responsável pelos irmãos Aberforth e Ariana. E aí o Grindelwald acaba se mudando num verão ali pra Godric's Hollow e ele e o alvo acabam se conhecendo e começam a compartilhar ideias e conhecimentos porque eles eram muito inteligentes e o Dumbledore se apaixona pelo Grindelwald, enfim. E aí acontece a grande briga ali entre eles porque o Aberforth acaba se metendo, né, tentando trazer o irmão dele, o alvo Dumbledore, pra realidade de que aqueles planos não poderiam funcionar, que a Ariana não conseguiria acompanhá-los nas viagens, que aquilo não poderia acontecer e causa um grande duelo que mata a Ariana. E aí o Dumbledore vive arrependido pelo resto da vida. Ele é consumido pelo remorso o resto da vida. E isso fica muito claro quando a gente vê os acontecimentos de Animais Fantásticos, onde ele fala que o arrependimento caminha com ele todos os dias. A gente vê também lá em Enigma do Príncipe, no livro, né? Ele, quando toma aquela poção pra pegar a Horcrux, ele fica desesperado pedindo pra que não machucassem eles, que no caso eles seriam os irmãos. Ele tava revivendo aquele duelo entre eles ali, que aquela treta com o Grindelwald, que o Grindelwald usou Maldição Cruciatus no Aberforth, enfim. Aí, quando Dumbledore caçava as Horcruxes ali, né, e ele achou o anel, reconheceu a Pedra da Ressurreição, o que ele fez? Ele colocou o anel no dedo no desespero de rever a sua família, rever sua irmã, seus pais,
pra pedir perdão a eles, pra tentar de alguma forma sentir algum conforto num momento completo de desespero ali, pra você ver como era a ruína dele. E isso fez com que ele sofresse aquela maldição que não tinha cura, que ele iria morrer, que levou ele a combinar sua própria morte com o Snape por conta dessa maldição. Ou seja, se aqueles 3 trouxas não tivessem causado um trauma tão grande na Ariana, talvez o Dumbledore não tivesse morrido dessa forma. Olha como um pequeno acontecimento gera outros grandes acontecimentos. Outro efeito borboleta que eu gosto muito é o fato da tia Guida ser praticamente a responsável pelo Harry ter o mapa do Maroto. Quando a Guida tá lá na casa dos Dursley e ela ofende o Harry perde o controle e foge, ele não consegue a assinatura de autorização lá pra ir pra Hogsmeade. E então, em um dos finais de semana que os alunos estão indo pra lá, ele pega a capa de invisibilidade e tá cansado de ficar ali na escola e ele tenta ir junto. E aí o Fred e o George percebem e dão o mapa do Maroto pra ele. Ou seja, se o Fred e o George não tivesse dado o mapa do Maroto pro Harry, o Harry não teria sido pego com o mapa do Maroto, onde o Lupin toma dele, e o Lupin não teria visto o nome deles ali no mapa do Maroto quando acontece lá que o Sirius acaba pegando o Ron, enfim, e aí o Lupin acaba vendo o nome e é por isso que ele vai até a Casa dos Gritos e eles conseguem entender ali que o verdadeiro culpado daquilo tudo era o Rabicho. São pequenos acontecimentos, isso é muito legal e Harry Potter é lotado de efeito borboleta. Agora, você já reparou algum efeito borboleta na história de Harry Potter? Ó, não vale falar, tipo, sei lá, se o Voldemort não tivesse atacado o Harry, não teria história. Beleza, isso é óbvio, né? Mas algum que você tenha percebido, alguma atitude de algum personagem, alguma coisa que levou a um grande acontecimento, que desencadeou um grande acontecimento? Comenta aqui embaixo pra gente fazer uma parte 2, uma possível continuação de efeito borboleta, porque com certeza tem muito mais em Harry Potter. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar um like, comenta aqui embaixo, compartilha e muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo episódio e até lá, mal feito feito.